Bom, vamos começar lembrando um artigo que foi escrito em fevereiro do ano passado pelo Rogério Coan, que é o zootecnista que organiza esse encontro, e pela Lígia Pimentel, que faz parte dessa mesa. O artigo falava da viabilidade do confinamento em 2015. Eu vou ler alguns dados aqui desse artigo. A expectativa foi feita para os principais estados de produção de carne do país. E, resumindo, para São Paulo, se a arroba chegasse a um determinado valor, o lucro do pecuarista, não de ciclo completo, mas aquele que teve que comprar boi magro no mercado, seria de R$ 173 por boi abatido. A arroba em São Paulo chegou mais ou menos em média no final do ano passado, R$ 150. Em Goiás, nas mesmas condições, a arroba chegou a R$ 145. E a expectativa do artigo de fevereiro era de um lucro por animal, por cabeça abatida, de R$ 252. Em Minas Gerais, o lucro seria de R$ 382. A arroba em Minas terminou mais ou menos em R$ 145. Para Mato Grosso do Sul, onde a arroba ficou em 145, o lucro do confinador seria de R$ 135 por animal. Mato Grosso, o lucro seria de 370, no Tocantins de 271, no Pará de R$ 279 por animal. Começaria perguntando para a Lígia se essa expectativa de fevereiro, ou seja, de um ano atrás, se confirmou no final do ano. Bom, boa tarde a todos. Ela se confirmou, sim. Ano passado a gente teve uma boa janela aí de remuneração. Tivemos alguns percalços no caminho, como o custo aí com a reposição, que estava bastante alto. Estava dando bastante trabalho conseguir encontrar boi magro. Mas o ano passado ainda pode ser considerado um ano recompensador. A gente ainda não tinha sentido os efeitos da crise econômica baterem com tanta violência. Sim, já estavam em curso. Inclusive, na palestra aqui do COAN no ano passado, em março, eu já tinha colocado aí uma série de manchetes que estavam acontecendo aí, que estavam vindo à tona por conta do desrepresamento dos preços controlados do governo, né? Mas foi um ano bom, foi um ano positivo, foi uma boa janela. E nós tivemos um resultado especialmente bom para quem conseguiu fazer sua trava aí. Os clientes da Grifato, em média, venderam aí 6% acima do mercado spot. Então, quem conseguiu aproveitar as oportunidades do mercado futuro ainda vendeu um pouquinho melhor, né? Para quem vendeu o mercado futuro ano passado, esse ano não está sendo tão recompensador, comparando margem de quem travou ano passado com as margens que estão sendo apresentadas hoje pelo mercado futuro. Mas, margem contra margem, spot contra spot, a gente ainda tem uma janela esse ano que está permitindo aí deixar algumas margens parecidas com as margens do ano passado, para quem trabalha com casa cheia e com tecnologia. Então, foi muito interessante. Então. Foi, ano passado foi um ano bom, graças a Deus. Bom, a expectativa para esse ano, eu queria que o Adolfo, por gentileza, respondesse, numa arroba projetada aí pelo mercado futuro de R$ 165. Já chegou até um pouco mais, tá? Pode ser que esteja até um pouco menos. Olha, acho que acertar o número em cheio é muito difícil, né? É complicado falar um número exato. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, dividindo o mercado em dois, né, tanto o mercado doméstico quanto internacional, tentando analisar quais são aí os movimentos que podem trazer para baixo esse preço ou para cima, eu posso dizer o seguinte, para o mercado doméstico a gente tem uma situação que pode ser mais grave ainda do que está hoje, que seria um aprofundamento do desemprego, um aumento da inflação, descontrole da inflação, que no caso traria aí um aumento de estoque por parte da indústria, né, porque o consumo doméstico ficaria prejudicado. Essa situação, infelizmente, não é tão improvável. Infelizmente, essa situação não é tão improvável de a gente ter um consumo interno menor do que a gente está esperando. Não é improvável. Por outro lado, a gente tem o mercado internacional, vamos falar em, grosso modo, a 20%, que também tem aí um outro lado da moeda positivo, que pode puxar mais volume do que a gente está esperando, por uma série de razões, né? Recapitulando um pouquinho aí a questão China, Estados Unidos, acesso ao mercado, etc. Mas a matemática disso, a balança disso ainda pesa um pouco mais para o mercado doméstico. Então, eu diria hoje
que o 165 é um bom preço, na minha visão. Se tiver pergunta dos participantes, por favor. E se alguém quiser complementar também a informação, por favor. Eu gostaria, Redan, só validando os números da Lígia e do Coan, apresentar os números nossos da Fazenda, meio do Alaor, o tanto que ficaram próximos dos números da Lígia. Nós usamos, logicamente, o mercado futuro para travar, e a Lígia acho que falou de R$ 257 ou 247 para um boi de Goiás. Goiás, 252. 252. Nós fechamos com R$ 297, usando um pouquinho a mais aí. Pela trava, né? Pela trava, e uma rentabilidade não como a de 2014, né? 2014 as margens estavam muito boas, mas 2015 um pouco abaixo, mas ainda excelente a margem. Só para validar aí os números da Lígia e do Rogério. Queria saber do Fabiano Tito Rosa, se tem espaço para uma arroba de R$ 170 ou até mais este ano. Para mim, a pergunta mais fácil. Olha, depende de um monte de coisa, né? Bom, igual o Rodrigo colocou na palestra dele, tem um monte de si aí, né? Olhando para o mercado doméstico, é muito difícil achar que ele vai abrir janela para uma arroba de R$ 170. Tá? Não vou falar que ela não vai, estou falando que é muito difícil. Eu concordo que o mercado externo ele tem uma perspectiva muito melhor. Só que o mercado interno pesa mais. E também o mercado externo já esteve melhor. Por quê? Porque agora a gente entrou num risco cambial muito grande. A gente estava trabalhando com dólar na casa de 4,10, e agora a gente veio para um câmbio de 3,65, 3,70, 3,75. Muda bem a conta. O mercado externo tem demanda melhor do que o mercado interno hoje. Até pelo cenário, o Adolfo colocou na palestra dele, num cenário aí de Austrália produzindo menos e exportando menos. A gente tem perspectiva aí do Brasil passar a exportar para os Estados Unidos, ainda que seja, num primeiro momento, uma cota pequena, um volume pequeno, mas a gente tem expectativa. Inclusive, hoje eu fui comunicado que uma das nossas unidades, a de Janaúba, norte de Minas, conseguiu habilitação para os Estados Unidos. Não posso exportar ainda, porque o Brasil não tem um acesso ainda. Mas a unidade já está habilitada. Nós temos três. Qual o volume poderá... A cota inicial, que seria a cota de outros mercados, é 65 mil toneladas. O Brasil exporta 100 mil toneladas no mês e vai ter que usar uma cota nos Estados Unidos de 65 mil toneladas no ano para disputar com outros países também. A gente pode exportar extra cota? Pode. A cota é um primeiro acesso para depois a gente conseguir uma abertura maior? Sim, é válido. Abrir o mercado norte-americano, mesmo que seja no primeiro momento um volume pequeno, é muito válido. Olhando o médio e longo prazo, inclusive, pode ajudar a gente a abrir outros mercados, daqueles 40% que o Adolfo colocou na palestra dele que a gente ainda não tem acesso. Estão falando de Coreia, de Japão, de México. Mas, enfim, a gente tem um cenário melhor para exportação. Ela que vai ajudar a dar sustentação para os preços do boi esse ano, olhando pelo lado da demanda, além da questão de oferta. A gente tem uma incógnita muito grande para o segundo semestre, aí, no que diz respeito ao volume de animais terminados em confinamento e semi-confinamento ainda, uma grande incógnita, mas a exportação deve ajudar a sustentar os preços por aqui. Só que o cenário de exportação já esteve melhor. Nós estamos entrando num momento de risco cambial muito grande. É até feio o que eu vou falar aqui agora, mas o que é bom para o país está sendo ruim para o exportador. Num cenário político onde parece que o governo cai, o mercado entende que isso é bom para o país, sobe a bolsa, cai o câmbio. E é ruim para quem exporta. Eu, particularmente como brasileiro, prefiro ajudar a pagar um pouco dessa conta aí, tá? Deixo para autorar. Por favor, Rodrigo. Eu estou aqui pensando na sua pergunta. Meu sogro fez uma pior para mim esses dias, Fabiano. Perguntou, e aí, chega em 200? Bom, mas aí já está mais fácil de responder. Para genro, né? Só que tem um componente genro, né? Bom, o Zaidan começou com um preço, e está tudo certo. Essa é a grande audiência, preço. Mas eu não me canso de devolver. Quando alguém me pergunta em preço, eu não me canso de devolver. Ô, Rodrigo, a arroba chega a 170, o 170 é um bom negócio?
Eu não me canso de devolver essa pergunta com outra pergunta. O que você quer para o seu negócio? O que você quer de margem de rentabilidade? Acho que ficou claro o Tito, a Lígia, o Adolfo do Rabobank, tem um caminhão de si aí, né? Então, o que não é um caminhão de si? O que está na sua mão? É o quanto custa para você produzir a sua mercadoria, tá certo? E quando você vai produzir? Então, se você sabe quando você vai produzir, quanto custa para você produzir, e se você já tiver determinado, que é a resposta, né, eu respondo a pergunta com outra, o que você quer para o seu negócio em termos de rentabilidade, de repente, a bolsa, as operações de trava que a Lígia, o Ricardo sabem fazer, já te dão isso. E a gente sai do si e fica no que é palpável, né? Acho que é importante falar. Lógico que o preço sempre atrai as atenções, é a vedete. Mas eu considero o preço um inimigo. Eu considero a nosso verdadeiro amigo a tendência, né? E o que você quer para o seu negócio. Centre nisso, que isso está na sua mão. O resto é pura especulação. Eu concordo 100% com o Rodrigo. Como você costuma falar, Rodrigo, vamos olhar para a margem e não vamos olhar para o preço, né? Esse é um ano de muita incerteza, né? A gente não sabe quem vai ser o presidente do Brasil daqui a alguns meses, sendo que não é ano de eleição, né? Então, está difícil adivinhar o câmbio, adivinhar o boi, adivinhar o preço do milho. A gente tem que olhar os nossos números, olhar o nosso orçamento, o nosso custo. Se o mercado futuro der oportunidade para você realizar lucro, realizar margem, num ano desse de incerteza extrema, tem que aproveitar, né? Até para usar o exemplo nosso, até eu abri um pouco da nossa estratégia num outro evento da Coan, até que eu vim da palestra, acho que o Rodrigo também estava, né? A gente fez um orçamento no Minerva no final do ano passado, de outubro para novembro, né? Então a gente tinha um orçamento para o ano, a nossa previsão de resultado para o ano. E olhando para o nosso orçamento, a gente teve oportunidade no mercado futuro de comprar boi igual ou abaixo do orçamento, tinha oportunidade de vender dólar igual ou acima do orçamento, e oportunidade de esticar a venda de carne no preço que a gente tinha orçado. O que a gente fez? A gente foi em todas as pontas, né? Então eu trabalhei long no boi, short no dólar e short na carne. Trabalhei comprado no boi, vendido no dólar e vendido na carne. Esticado. Essa estratégia trouxe muito resultado para a empresa e está garantindo resultado agora, no momento onde eu entrei num cenário mais desafiador, principalmente para câmbio, olhando para o lado da nossa empresa, que a gente exporta 75% da produção, né? A margem que eu tenho hoje, agora que a gente está tendo no Minerva, eu não teria com as condições de mercado atuais. Eu tenho porque a gente desenvolveu uma estratégia de gestão de risco ali atrás, né? Então, acho que esse ano, para ter muita atenção a esse ponto, não desperdiçar a oportunidade de você conseguir realizar a sua margem. Para isso, você tem que ter se planejado, tem que ter montado um orçamento, tem que ver onde você quer, qual que é o seu objetivo, onde você quer chegar, né? Diante disso que ele falou, Maurício, o confinamento este ano é uma atividade de alto, médio ou baixo risco? Eu acho que sempre, Zaidan, o confinamento, você tem duas formas de olhar sempre, né? Quando você está dentro da tua propriedade, você já faz a recria e a engorda, ou o ciclo completo, né? Ou até alguns criadores que confinam vaca para dar uma melhorada na carcaça e mandar. O risco é muito pequeno, porque essa operação ela faz parte de um todo. E a gente, anos atrás, trabalhava até com expectativa de prejuízo, como eu comentei, quando a gente não tinha toda a tecnologia que tem hoje para usar e ia com umas dietas meio... O confinamento era um problema, né? Era um mal necessário, que você era um disse. mal necessário, porque eu uso o confinamento para manter a lotação da fazenda para dar giro. Essa atividade eu não vejo como risco nenhum. Então, tanto é que o foco nosso nos números de confinamento, que destoa um pouquinho, aliás, a gente usa o número da Socom, que o Adolfo mostrou, para analisar qual é a porcentagem de dieta de alta tecnologia que tem dentro do Brasil, mas a gente busca aqueles confinamentos que é o pessoal que confina porque ele precisa. Ele usa, às vezes, o saldo coxo dele como núcleo do confinamento. Quer dizer, não está fazendo nada certo do ponto de vista tecnológico. Risco aí é mínimo, né? Agora, a operação de comprar um boi magro e confinar, o que o Fabiano falou da indústria, o que o Rodrigo falou, Lígia falou, todo mundo falou, concordo com o Adolfo. Eu acho que o preço hoje pode subir? Pode.
gente não sabe o que vai acontecer com o cenário, está todo mundo falando isso, pode cair também, a chance maior é de subir, né? Mas, olhando a curva da BMF, é um preço de venda, eu concordo com a recomendação. E não entra na minha cabeça você fazer uma operação com esse risco todo financeiro. O boi que entra custa 2 vezes mais do que o que você gastou na estrutura do confinamento. Geralmente você vai fazer 2 ou 3 giros. Então, o risco da estrada, se eu não travar, se eu não trabalhar travado, e eu tomar uma invertida de mercado, é de derrubar, né? É complicado. Então, tem que pensar em operação em garantia de margem. A partir do momento que você fechou um boi, ele, dentro do confinamento, ele vira um produto perecível, né? Ele tem data de saída. Então, não é igual um boi de pasto, onde você tem um laceio, de, às vezes o mercado, no momento, não está te agradando, então você tem um laceio de tempo, de deixar esse boi um tempo a mais no pasto. O confinamento não, né? O animal está gordo, ele vira um produto perecível. Acho que esse é o maior risco. O Hélio Zilbers Licht, da Nutricorp, presidente da Nutricorp, que está aqui presente, deixou uma pergunta antecipada, você tocou nesse assunto do giro. Ele quer saber o que esperar dos giros. Qual vai ser melhor? O primeiro giro, o segundo, em função desses preços do milho, e outros que puderem responder também. O preço do milho, a gente sempre cai milho, né? O duro é isso. Eu acredito que o segundo giro vai ser melhor. Eu acho que a gente vai ter uma pressão agora, porque existe a desacelerada, né? Então, por mais que a gente esteja num público que a mensagem que a gente está insistindo é o contrário, mas a tendência do mercado é dar uma desacelerada, principalmente esses confinamentos que eu comento. A gente pode aparecer uma quantidade maior do que a gente estava esperando de boi magro, já está mais fácil comprar boi magro, né? Esse boi magro entra agora e sai lá na frente, que de fato, o Fabiano falou, tem que pensar no que nós vamos ter para o segundo semestre. Eu imagino que a maior pressão, a maior oferta vai ser no primeiro semestre. Então, as projeções de carne, a gente vai mexer nessas projeções a hora que eu tiver uma informação um pouquinho melhor do que aconteceu com as vacas do último trimestre, né, do ano passado, e a gente tem esse atraso da estatística. Se isso se confirmar de fato, eu tenho o boi magro comprado no melhor momento e o boi gordo vendido no melhor momento. Então, independente do hedge, você vai ter o segundo giro sendo melhor, né? Com relação ao milho, o que mais nós discutimos aqui, a visão, a leitura que a gente tem na Agroconsult, é que a gente vai ter uma safra já de 59 milhões, quase a safrinha. De cada 3 sacos de milho, 2 é feito na segunda safra, não safrinha, né? Só que eu tenho de 65% a 70%, pode ser 60%, dessa segunda safra já comprometida, comprada. E parte dos estoques, eles estão na mão de quem quer usar o estoque, não quer pôr no mercado. Ele vai usar, né? Pode variar 1 milhão para cima, pode, mas aí voltamos para o câmbio, né? Se o câmbio ficar 3,80, 3,90, 4, esse milho sai, né? E ele sai porque é mais interessante exportar esse milho do que a soja. Então, mesmo assim, é interessante. A recomendação que o Adolfo deu, é hora de vender, porque parece, desde que não quebre a safra americana, que tem espaço para alta do que está no milho. É daí para a instabilidade um pouco para baixo, mas não muito, né? E existe uma possibilidade dele cair. Então, a recomendação de vender, para quem vai vender, é interessante. Comprar é o momento mais complicado agora, né? Mas aí vem a pergunta, se eu preciso do milho, qual é a minha opção? Eu tenho que comprar. Na verdade, eu estava esses dias com o André numa conferência lá, né, ele foi falar de grãos e eu de leite. Aí o pessoal perguntou, qual a melhor hora para comprar milho para esse ano? Ele falou, setembro, do ano passado, né? E era, né? Eu tinha que ter redeado, eu tinha que ter feito a garantia disso aí. Então, toda a nossa dúvida fica, de novo, em torno do mercado do milho, e no caso do boi, a questão das exportações, né, que também vai ter uma influência do dólar, né, que o consumo interno é complicado, e claro, hoje a gente olha para o preço do boi, a expectativa é ele ficar próximo e até um pouco acima do que está na BMF, mas é difícil, né, todo mundo está repetindo aqui isso, é difícil cravar, ainda mais num ano que nem esse. Então,
tem que garantir, né? A janela do confinamento, eu também acho que a gente deve ter um segundo giro melhor que o primeiro. Eu concordo com o Maurício. Porque vamos pensar algumas coisas. Eu acho que a gente pode ter oportunidade na reposição. Tá? A gente vai para um cenário de clima a partir de agora, do final de março para frente, voltando para um cenário de El Niño. Isso significa que o centro-norte do Brasil volta a ter chuvas abaixo da média, né, ou seja, volta a secar, né, e isso pode gerar alguma oportunidade de aquisição de reposição, de boi magro. Né. Considerando ainda que a gente não está no momento de demanda muito aquecida para essa categoria animal, pode juntar as duas coisas e ter uma oportunidade de compra mais bacana. A janela do confinamento, eu também acho que a gente deve ter um segundo giro melhor que o primeiro. Eu concordo com o Maurício. Porque vamos pensar algumas coisas. Eu acho que a gente pode ter oportunidade na reposição. Tá? A gente vai para um cenário de clima a partir de agora, do final de março para frente, voltando para um cenário de El Niño. Isso significa que o centro-norte do Brasil volta a ter chuvas abaixo da média, né, ou seja, volta a secar. Né, e isso pode gerar alguma oportunidade de aquisição de reposição, de boi magro. Né? Considerando ainda que a gente não está no momento de demanda muito aquecida para essa categoria animal, pode juntar as duas coisas e ter uma oportunidade de compra mais bacana. Eu acho que a dieta recua um pouco no segundo semestre. Eu acho que a gente tem uma janela melhor de aquisição de reposição a partir de abril, maio, com uma dieta um pouco mais encaixada, e na entre-safra o boi deve subir. Tá? Então, quanto que ele vai subir é que a gente não consegue falar. Então, você abre um cenário melhor de margem para o confinamento, e eu acredito que o segundo giro é melhor. Agora, o primeiro giro e o final da safra, a gente está discutindo bastante no Minerva. A gente está vendo o pecuarista mudar a estratégia de suplementação, então a gente deve ter uma outra distribuição de gado esse ano em relação ao ano passado. A gente deve ter animais mais leves, a gente estava discutindo isso até outro dia, né? Então vai afetar o meu resultado lá na indústria, eu tenho um impacto no meu custo fixo, algumas coisas que a gente está discutindo agora para esse primeiro semestre, né? Mas, em linhas gerais, é isso. Uma vez que a imprevisibilidade do curto prazo é muito grande, eu queria saber um cenário um pouco mais adiantado a respeito de ciclo pecuário. Porque, vamos dizer assim, uma vez que, de uma certa forma, não sendo pessimista, mas o ano já nasceu morto, então vamos realizar o estoque, fazer conta do que tem e tentar salvar, pelo menos, os dedos. Então, eu queria saber mais para frente um pouquinho o que a gente pode fazer para 2017, 2018. Você quer saber se um fato como esse Ciclo pecuário. pode interferir no ciclo pecuário? Não, quero saber de ciclo pecuário. Alaor, eu acho que esse é o ponto que a maior parte discorda, a gente não entra muito no acordo. Eu sou da seguinte linha, eu acredito que os ciclos pecuários sempre vão existir, isso não tem como, qualquer commodity tem ciclo. Eu acho que eles vão ser mais curtos e menos intensos. Né? Você tem toda uma pressão tecnológica em cima, você tem velocidade de resposta maior a partir de agora, né, cada vez mais. Lembrando que a gente ainda tem um estoque enorme de vacas que não parem no ano. Né? A gente tem o nosso índice de desmama, na melhor das hipóteses, de 54%, então quase 30 milhões de vacas inúteis no rebanho que ficam comendo e não geram nada. Então, uma hora esse produtor vai ajustar esse estoque, nós vamos ter um movimento interessante aí, né, que pode dar uma bagunçada no mercado. Se isso for pausado, ótimo. Se for de uma vez, pau, aí muda o mercado. Mas eu acho que todo mundo aqui está de acordo, pelo que eu vejo, todo mundo escrevendo ou falando, né, e o Adolfo falou hoje, sempre, apesar das oscilações, preço de bezerro, boi magro, o ágio é crescente. Né, isso é fato é consequência da tecnologia. Agora, uma coisa interessante, Alaor, que daqui a alguns anos nós vamos confundir com o ciclo pecuário. Vai ser uma novidade no mercado de pecuária que nunca teve, que são as quebras de safra, né, por problema climático. Então, por que nós não temos quebra de safra? Porque a gente nem tem safra, né? O boi é largado, a média, a gente tem baixa tecnologia. À medida que isso vai aumentando, e vai aumentar, aí você vai ter um impacto. Lembra que a gente sempre faz a conta da média, mas quem determina o mercado é 15% a 20% dos produtores. Esses aumentam tecnologia, esses oscilam. Então, essas quebras de safra vão nos dar uma sensação de ciclo pecuário,
que é o que acontece na Austrália, em outros países aí mais avançados, né? Mas eu acredito que ciclo por ciclo perde intensidade e ganha velocidade. Lígia. E fora isso, para 2017, né, a gente tem que considerar que já faz praticamente 4 anos que nós estamos retendo fêmea. Então, já faz 4 anos aí que o bezerro está em bons preços, que alguns produtores acham que o mercado... A gente nunca olha para o retrovisor, né? A gente acha que o preço do bezerro veio para ficar e que é caro mesmo e que a partir de agora o negócio é a cria. E, na verdade, a gente vive de ciclos. Então, eu acho que a partir de 2017... Eu acho que esse ano a gente já começou a sentir o efeito disso, dessa oferta um pouco maior de bezerros, não ainda em termos de preço, mas um pouco em termos de qualidade de oferta, de disponibilidade de lotes, para a gente conseguir comprar com um pouquinho mais de facilidade em relação ao ano passado. O primeiro momento da virada do ciclo pecuário é quando o bezerro já não consegue variar acima do boi gordo, né? Então, na nossa conta aí, de acordo com o acompanhamento dos estoques de cada categoria no Brasil, a gente acha que ano que vem já começa a sentir esse movimento começar a acontecer. Esperamos que aconteça por aí. Então, por exemplo, é muito ruim para quem compra um bezerro agora e vai vender ele daqui a 2 anos e meio, né? Esse é um problema grande. Conseguir pagar esse bezerro. E para conseguir sair fora desse problema, a única saída é você correr contra o relógio. Então, tentar disponibilizar ele o mais rápido possível no mercado. Então, você ficar com esse bezerro para vender daqui 3 anos, 4 anos, esquece. Esse é o pior barco furado que você pode entrar. E, se você é obrigado a repor hoje e comprar hoje, você tem que colocar fogo no sapato aí, tem que sair correndo. Para o confinador do ano que vem, compensa comprar esse bezerro agora? Infelizmente ele tem que girar, mas o segredo é você conseguir fazer isso com a casa cheia para poder diluir custo fixo e acelerar esse processo. Então, enrolar esse animal da fazenda e trabalhar com carga meia carga, você vai colocar um custo produtivo fixo em cima desse animal que vai acabar onerando demais ele, esse animal que já é caro e que corre o risco de o ano que vem já não conseguir agregar tanto valor na hora de ser vendido, né? Sem falar teoricamente estará no fim do ciclo. Exatamente. Então esse é um problema, esse é um momento bem crucial assim, de você conseguir se manter na atividade sem entrar num ano de prejuízo, e sem entrar num ano bem vermelho. A gente recebe muita pergunta desse compensa ou não, compensa ou não. Eu não gosto muito desse, não tem compensa, ele tem que comprar. A fazenda vazia é pior que ela ser com bezerro. Ele tem que comprar. Então, eu acho que é o que a Lígia falou, eu tenho que correr, eu tenho que acelerar, né? Ou tenho que ver quando que vai. Aí, se tiver uma invertida de mercado, nós temos margem ainda para comer. Então, a última simulação nossa, no pior cenário, eu tinha 9% daquela conta entre o que fatura e o que gasta com tecnologia. Enquanto isso não cair de 0, vale a pena. Você pode... Eu achava, né? Janeiro projetava um ano muito pior do que está sendo. Fevereiro veio e arrumou o mercado um pouco, né? Março ainda está bom. Aí, de repente, você começa a ter janela para fazer hedge. As coisas estão aparecendo para a pecuária um ano que está se definindo um pouquinho melhor do que a gente acreditava. Não é um paraíso, é um ano de queda de margem. Mas margem não é crescente, né? O que aconteceu nos últimos 14, 15 é fora do comum. A tendência é queda de margem ao longo do tempo. Então, eu acho que a grande pergunta que tem que fazer é o que eu faço com esse bezerro que eu tenho que comprar nesse preço, né? Apesar de todos os riscos que tem. Que a opção de não comprá-lo, ela é mais perigosa ainda, né? Mesmo que tenha o risco de inverter o mercado lá na frente. A gente tem que trabalhar com ele. Só voltando um pouco à questão de ciclo pecuário, muito boa pergunta do Alaor. Eu sempre que me deparo com essa questão, eu lembro de 2 frases. A primeira é o seguinte: um bezerro de R$ 1.500 tem o poder de criar amor na vaca. Então, o sujeito vê aquele bezerro de R$ 1.500, ele fica com amor na vaca grande, né? Que, na verdade, é uma tradução mais sertaneja de uma frase que eu gosto muito, que fala: a cura dos preços altos são os preços altos. Então, o sujeito acaba olhando o pecuarista, eu chamo de síndrome do retrovisor. Então, a gente olha o preço do bezerro de 1.500, que é o nosso passado recente, e projeta no para-brisa como se isso fosse tornar a acontecer, né? Então, a gente não dirige o carro olhando no retrovisor. É importante olhar no retrovisor e entender o que aconteceu,
mas as decisões estratégicas, elas vêm do para-brisa e não do retrovisor. Então, o ciclo pecuário sempre vai continuar existindo, e eu acho que 2017 é um ano, para mim, mais desafiador que 2016 por causa disso. Quem tem a fazenda tem que internalizar o novo, tem que colocar a semente de novo na terra, né, que é o bezerro para 2017. Então, eu estou com mais receio do 17 do que 16. Estou começando a achar que o 16 está mais tranquilo. A alternativa nossa é essa, né? Então, agora essa é a grande questão, é o que todo mundo está se perguntando, se compensa, não compensa, mas a coisa que a gente tem que entender, diante do cenário horrível que desenhava o ano passado para grãos, o agricultor pôs semente na terra e colheu um belo do ano, né? Que não esperavam. Então, não adianta, eu não tenho opção. O meu negócio é esse, eu tenho que continuar girando. Não pôr a semente na terra, ou seja, não comprar o bezerro em 16 para o boi gordo em 17, é ver crescer o inimigo do custo fixo, igual a Lígia falou, né? E o problema é que pouca gente faz essa conta. Pergunta do Mócio. Perdão. Não, só, assim, concordo com tudo que foi falado, só para completar, né, Alaor, se fosse fácil assim, esse era um ano para vender reposição, não para comprar. 2017, 2018 seriam anos para comprar. Eu também acredito no ciclo. Eu acho, concordo com a Lígia, nós estamos vindo de 3, 4 anos de retenção de matrizes e com aumento de tecnologia na cria, que era algo que a gente não via há muito tempo também, isso melhora a produtividade. Então, a gente deve ter safras mais cheias de bezerro ao longo dos próximos anos. Acredito que a reposição cede, né? Volta a melhorar a troca. Mas, por outro lado, também, na hora de montar o plano de voo, para usar o tema aqui do evento, eu também não colocaria no meu plano de voo ágios de bezerro aí menores do que 25% em relação ao boi gordo. Eu acho que isso a gente muito dificilmente volta a ver por uma série de questões estruturais aí, da pecuária. Mas que o ágio deve voltar a diminuir, que a troca deve melhorar um pouco, que a gente deve ter mais opção de compra aí ao longo dos próximos anos, eu acredito sim. Só complementando, trazer um dado que, só para a gente pensar um pouco nele, né? Nos Estados Unidos o ágio é em cerca de 62%, acima de 60%. Claro que tem vários porquês desse ágio, tão diferente do Brasil, mas só para a gente ter isso na cabeça, né? A minha pergunta é para o Adolfo, mas acho que está em linha com o que o Maurício falou também agora, mas eu queria que o Adolfo falasse um pouquinho mais sobre aquela previsão de 8 milhões de cabeças confinadas, eu não lembro qual é o ano que você falou exatamente. 2025. 2025, mas é crescente, né? E isso, que número que vai dar em termos de percentual da exportação sobre a produção brasileira? Hoje está em 20%, quanto que isso vai dar no cálculo de vocês? Essa é a primeira pergunta. E a segunda tem a ver com a questão da percepção do comprador da carne brasileira. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor se só o marketing resolve isso, porque eles têm, acho que claramente, a noção do que são as carnes brasileira, indiana, Uruguai e Argentina, enfim. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Bom, com relação à previsão de longo prazo do aumento do confinamento, a gente está levando em conta uma diminuição da área de pastagens para os próximos anos, por conta da situação do solo mesmo e a tendência de plantar mais grão nessas áreas. Isso você vai forçar um pouco a intensificação. Esse é um ponto que eu acho que a gente tem que considerar. O outro é o aumento do uso do confinamento o ano inteiro. A gente percebe que o confinamento deixa de ser não deixa de ser, mas ele passa não só a ser uma estratégia para 2 giros por ano, às vezes 1, e passa a ser 3, 4 giros, muitas vezes, dependendo da propriedade. E levando em conta também que a safrinha do milho, eu acho que é um ponto essencial, deve continuar crescendo no Brasil. Tem espaço para isso ainda, a gente não precisa não só das novas áreas que eu entendo que vai vir da pecuária já degradada, vamos dizer assim, mas também de área de soja que ainda não se faz safrinha no Brasil. Isso vai possibilitar, talvez, aí, a sustentabilidade da utilização de grãos para os próximos anos. Bom, trazendo tudo isso para um modelo matemático, a gente conseguiu chegar num número próximo aí a 8 milhões em 2015. Esse número nosso era maior antes,
mas a gente foi revisando, afinando ele, e nada impede que a gente revise novamente. Mas hoje eu acho que é um cenário bastante provável que a intensificação da pecuária no Brasil aumente. Aí a gente vai entrar numa discussão. Será que é o confinamento tradicional como a gente vê hoje? Ou será que vai ser um híbrido entre o confinamento, o semi-confinamento? Vai usar um pouco mais pasto, não vai? Aí já é uma outra questão que eu acho que o mercado vai se adaptando conforme as vantagens comparativas que a gente tem aqui no Brasil em relação ao modelo tradicional que a gente poderia usar como benchmarking mundo afora. Bom, depois eu queria até ouvir a opinião dos meus colegas, mas em relação à marca brasileira no mercado internacional, eu acho que a estratégia de abrir o mercado americano já é, por si só, um grande passo para o Brasil em termos de prestígio e de credibilidade. Acho que a gente dando esse passo, a gente já vai andar naquela matriz que eu mostrei para vocês, já daquela região um pouco mais hoje mais perto da Índia, para uma região mais próxima do próprio Estados Unidos, né? Para um segundo passo, ir para uma Argentina, um Uruguai. Aí já acho que entra um pouco questão de genética também, e questão climática, que o Brasil tem, vamos dizer assim, particularidades que nos fazem utilizar produtos que talvez não seja do melhor, da sensibilidade do paladar do consumidor internacional. Mas o Brasil vai se ajustando a isso, e eu acho que a tendência é que a gente vá caminhando nessa direção. É marketing? Eu acho que sim, por um lado, e o outro é mostrar resultado, abrir o mercado americano, ser consistente nas entregas, abrir os próximos mercados, e aí eu acho que o resultado aparece naturalmente. O Brasil precisa ganhar na carcaça. Um boi precisa ser abatido com um peso bem maior do que é abatido hoje. Se essa tendência de aumentar o confinamento, paralelamente, essa tendência de aumento de peso vai acompanhar isso? Eu acho depois até que o Fabiano pode responder melhor, mas a gente, por indicadores, já vem vendo esse aumento do peso da carcaça. A tendência é continuar, né? Depois você tem até uns limites aí, que agora das plantas, dos frigoríficos, você tem problema, porque tem boi já indo com 24, 23 arrobas, né? Com relação ao confinamento, é o mesmo número, a mesma projeção que o Adolfo apresentou, é o que a gente tem. Só que o nosso número chega um pouco maior lá, porque sai de uma base maior. Agora, o que a gente trabalha? Eu acho que a nossa é a maior projeção de confinamento, maior estimativa de confinamento, e eu acho que ela está errada para baixo, né? Porque a gente tem muita coisa que a gente não consegue medir. E inclui no número o confinamento a pasto. Esse ainda é mais difícil da gente mensurar. Até agora eu não consegui ter uma metodologia para separar o semi-confinamento com 2% de peso vivo de concentrado a pasto, né? Por incrível que pareça, eu estava conversando agora no café com o Celso, com o pessoal, eu acho que esse aperto que nós estamos tendo agora no mercado, né, eu acho que vai acelerar mais ainda o crescimento do confinamento, que dá fôlego para aquela curva que o Adolfo mostrou, que é justamente o confinamento sendo conduzido de uma forma bem mais profissional, né? Agora você separa os que fazem com pouco profissionalismo, realmente desacelera. Por enquanto, nosso número ainda de 2015, eu só conserto depois do rally desse ano, né? Por enquanto, estabilizou em 5 milhões, a tendência é ficar pela gente agora, diminui os de menor tecnologia, aumenta os de maior tecnologia, mas depois, em junho, nós vamos consertar isso e ver se ficou desse jeito mesmo ou se caiu, né? A chance de ter caído é muito grande, mas a gente não mexe nesse número ainda. E evidente, né, Zaidan, eu acho que o aumento de carcaça, todo o mercado pressiona por isso. Então, é um preço do boi, o jeito que o Gustavo apresentou ontem os dados de relação de troca, fantástico, né? Ele fez a conta ao contrário, né, para qual o peso da carcaça para comprar 2,5 bezerros, e isso força o produtor intuitivamente, e a disponibilidade de tecnologia. Então, o caso eu tenho todo esse processo caro, eu coloquei um boi no coxo, ou tenho um boi no pasto, eu não vou colocar tudo que cabe nele, né? Não tem sentido. A operação de começar outro e não terminar tanto, ela é mais cara, então é melhor colocar mais peso e aumentar a carcaça. É evidente que a tendência do mercado esse ano, pela desaceleração tecnológica, é reduzir o peso da carcaça, mas não é uma coisa pontual, não é tendência, né? Deixa eu colocar só um exemplo aqui bem interessante.
a gente tem esse desafio. A Argentina, só para trazer uma experiência também de um estudo que a gente montou lá, acho que tem um desafio ainda maior. Eles hoje estão com uma carcaça, eu não sei se vocês têm um número até mais refinado que o meu, mas eles não passa de 350 quilos o animal abatido, peso vivo na Argentina. Porque é cultural no consumidor argentino consumir animais jovens e bem magros, né? Então, eles também têm esse desafio, só para a gente trazer isso um pouco para a competitividade de mercado internacional, que a Argentina, sem dúvida, é um player que está lá, maior prestígio, etc., mas eles também têm um desafio e é muito maior que o nosso. O Rio Grande do Sul, que é o mais próximo da Argentina, é o único estado no Brasil que cai o peso médio da carcaça. Mas acelera, termina cada vez mais rápido. Bom, eu tenho certeza hoje que se a gente considerar trato entre aspas aí, né? A gente está comprando boi, seu boi é pasto, mas está no trato, né, Moacir? Então, se a gente considerar trato, boi que está passando no coxo, está recebendo proteinado, um semi-confinamento mais light, um semi-confinamento mais pesado, um confinamento a pasto, eu acho que a gente já tem mais de 8 milhões de cabeças aí. Se a gente pega as estatísticas do Minerva, e a gente vai lá tabulando o boi que a gente está abatendo, se ele é de pasto, se ele é de confinamento, se ele é de confinamento a pasto, ou ele é de semi-confinamento. E aí esse semi-confinamento que não é muito bem definido na hora que a gente está lançando lá os nossos compradores. Tudo que é trato, ele joga ali. Mas é até bom que me mostra uma coisa. Boi de pasto mesmo, hoje, é a menor proporção do meu abate. É a menor proporção do meu abate. Tá? Então, é muito difícil... Inteiro ou castrado? Não, o boi do Brasil ele é inteiro. Tirando o Rio Grande do Sul, ele é inteiro. Aí eu vou entrar numa outra questão, que foi a questão do marketing e etc. Mas, então, eu acredito que, passando no coxo, e aí a gente pode depois tentar destrinchar qual que é essa estratégia de coxo, e concordo com o Maurício, é muito difícil você estimar o semi-confinamento, o confinamento a pasto, mas passando por coxo, hoje, seguramente, mais de 8 milhões de cabeças. Para mim, isso é bastante claro. E, inclusive, é o maior volume de gado que a gente abate no Minerva hoje. Peso vem aumentando consideravelmente. Acho que são 2 pontos que o Brasil tem avançado muito. Redução de idade de abate, o que é extremamente importante para atender mercados hoje. Tá? Pensando no mercado de commodity, é um dos pontos que mais pega. Tá? Para fazer Chile, para fazer Irã, para fazer Israel, para fazer China... que todo mundo fala que chinês aceita qualquer coisa, e não é bem assim. Para fazer esses mercados de commodity, eu preciso bater animal 36 meses abaixo, senão não vai. Tá? E o Brasil tem feito um bom trabalho em redução de idade de abate. Isso é regra nesses mercados, por protocolo sanitário, não tem nada a ver com qualidade. E o outro ponto que o Brasil tem feito um trabalho muito bom, né, além da redução da idade de abate, é justamente aí na intensificação, e que reflete na redução de idade de abate, né, melhorando um pouco o perfil da carcaça. Tá? Melhorando um pouco do perfil da carcaça, principalmente animais mais pesados. O ano passado, a gente abateu no Minerva, na média do segundo semestre, que é onde proporcionalmente eu tenho mais animais que passaram por uma estratégia de suplementação mais pesada. Na média do segundo semestre, todas as unidades do Minerva, macho, 20 arrobas. Média. Tá? Se vocês lembrarem, tempo atrás, a gente fazia conta de relação de troca no Brasil com boi de 16 arrobas, 17 arrobas. Na média, 20 arrobas no ano passado. Unidade animal? Unidade animal, que é a vaca, né? 450 quilos, mas média de 20 arrobas. Então... mudou demais. Eu abati muito animal de 24, 25 arrobas. Aí o meu comercial ligava e falava assim, para de comprar marruco. Marruco, vai lá no curral e vai olhar a cara do boi lá, para você ver se tem marruco ali. É boi pesado. É boi jovem. É boi novo com cara... Novo, pesado, carcaçudo. Gera desafio para a gente? Gera. Né? Desafio enorme. Na instalação, na fábrica... Eu até brinco, eles não estão aqui, mas eu brinquei com eles um dia com o Ricardinho e ele adotou o termo. Eu falei, para de mandar esses boi quebra-nória para mim aí, né? O boi quebra-nória. É boi de 25, 26, o Alaor estava aqui também, são eles que mandam. Né? A altura do trilho,
Tá? Então começa a gerar problema dentro da fábrica, vamos ter que lidar com isso. É o desafio que a gente vai ter. Concordo que também esse ano, provavelmente a gente tem uma retração nesse ponto, por conta de custo de produção, um ano mais desafiador, mas eu não vejo outra tendência no médio e longo prazo. Acho que o Brasil vai vender carcaças cada vez mais pesadas, né? Gera um desafio comercial também. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira. Eu tenho uma picanha de 1,2 kg e uma picanha de 2 kg. Levanta a mão quem prefere comprar de 2 kg. Ninguém. Só que vocês acham que um boi de 24 arrobas dá uma picanha de que peso? Tá? Então a gente tem que começar a se ajudar também. Eu quero vender boi pesado, vamos começar a comprar uma picanha um pouco mais pesada também. Tá? Aí as coisas começam a casar. Tá? A gente sempre tem essa mania, né? A gente não vende aquilo que a gente quer comprar, né? Aí eu entro na questão do mercado, né? Questão de marketing, trabalhar melhor os mercados. A gente tem que entender algumas coisas. Tá? O Brasil tem um animal de genética zebuína, né? E nós optamos por produzir um animal inteiro. Tá? Esse é o boi do Brasil. Zebu inteiro. Tá? Então, nós não vamos atender mercado gourmet, mercado de alto padrão. Tá? A vocação do Brasil é produzir commodity, né? Pelo menos na minha opinião, que não tem nada de errado com isso. Tá? Não tem nada de errado em produzir commodity. Inclusive, commodity não é sinônimo de porcaria, como muita gente pensa. Tá? Sinônimo de padronização. O que é commodity? É um produto padrão. Tá? O que é o boi hoje para atender os principais mercados commodity? Então, eu estou excluindo aqui Europa, Hilton, estou excluindo o boi no Japão, lá que a gente ainda não tem acesso. O que eu preciso? Qual que é o boi hoje que atende? É um animal até 36 meses, certo? De 18 a 23 arrobas, cobertura de gordura mediana, e pode ser um mediano a menos, 3, 4 milímetros, tá? Com pH 5,9 abaixo. Morreu, atende todos os mercados de commodity. Tá? Estados Unidos também? Estados Unidos abrindo para o mercado de commodity, que é o mercado provavelmente que eles vão abrir, que é o do dianteiro, para fazer hambúrguer, atende também. Tá? Então, o que a gente tem que tomar, é isso que a gente tem que entender no Brasil. O boi inteiro atende esses mercados? Atende. Bem feito? Atende. Eu tenho problema com o boi inteiro na safra? Tenho. Porque na safra vem um animal inteiro mais erado, normalmente, além dele ser inteiro, então ele vem com problema de acabamento, erado e com pH alto. Porque ele é inteiro, ele é mais reativo, mais erado, então ele vem com todos os problemas. Só que se eu fizer esse animal inteiro do jeito que ele tem que ser feito, eu atendo uma parte dos mercados de commodity. Eu não vou brigar nos mercados gourmet. Mercado gourmet eu vou atender com a minha cabeceira, é nicho. Para o Brasil, é nicho. O que para o Uruguai é o padrão, para a gente é nicho. A carne do Uruguai custa $500 a mais que a carne brasileira no mercado internacional. Né? Nós temos que ser mais competitivos em custo, em volume, e a nossa vocação é essa. É commodity. É escala, custo, gestão de risco. E fazer essa commodity dentro do padrão que a gente precisa. Né? O padrão é esse. Né? Dá para fazer com boi inteiro, usando tecnologia e um bom manejo. Fabiano, o professor Gustavo falou ontem que quem determina o preço de boi não é frigorífico, é demanda. E lógico, a gente sabe que isso é verdade. Eu sou lá da Bahia e na maior parte do estado, as chuvas acontecem entre novembro e abril. E é esperado por todos os pecuaristas, ansiosamente, ali pelo início das chuvas, e o pico do boi geralmente acontece em novembro, começo de dezembro. No ano passado foi diferente, porque não choveu em novembro e nem em dezembro, né? Então, os pecuaristas ficavam se perguntando, poxa, mas o preço não vai subir, não vai subir? Então, a resposta de quem comprava era a seguinte, não vai subir porque a oferta está alta e a demanda está baixa, né? E aí, de repente, agora no mês de fevereiro, a arroba subiu R$20 em uma semana, né? Eu queria saber de você o seguinte, tem um percentual que cabe à demanda e à oferta para a gente entender essa lei aí, ou não tem? Só um pouquinho, na Bahia está 170, mais ou menos, a arroba. Eu saí de lá na segunda e em Salvador estava isso aí, R$170. E nós chegamos a vender boi lá em Salvador a 180, com 30 dias de prazo. O pessoal do sul de Sergipe,
na região ali de Frei Paulo, onde planta milho, chegou a vender a 190, porém, em Sergipe, o comércio é no balanção, né? Então, aí, o boi de confinamento vai ter 55% de rendimento, volta para esses 170 aí, mais ou menos. Eu nunca entendi direito esse Dermeval. mercado do Nordeste, tá? Que realmente é o boi mais caro do Brasil. Inclusive, vocês me dão uma dor de cabeça do caramba ali no norte de Minas. Buscando, o Nordeste bate muito ali onde a gente tem uma planta ali e dá uma dor de cabeça pesada ali. Tem anos que o mercado responde mais para a demanda, anos que o mercado responde mais em função da questão de oferta, tá? Um ponto que sempre pesa no Brasil, e acho que isso teve um ajuste o ano passado, e que equilibrou um pouco mais a balança, é o fato do Brasil ter uma capacidade de abate muito superior à capacidade de oferta. E isso sempre pende a balança para o lado da oferta. Se falta boi, sobe, porque a primeira preocupação do frigorífico é encher a fábrica. O custo fixo ele é muito alto. Depois que eu encher a fábrica, eu vou me preocupar com qualidade. Qualidade é atendimento de carteira. Tá? Mas, então, quando você tem uma capacidade de abate de 60 milhões de cabeças e você oferta 35, 40 milhões, você sempre tem um componente puxando aí, né, que é a questão de oferta. Né? E como eu tenho necessidade de encher a fábrica para reduzir custo fixo, a oferta pesa muito mesmo. Eu até rodo um tempo com margem apertada, margem ajustada, por vezes negativa, eu não posso parar, eu tenho que manter a fábrica cheia. Né? Aí, quando isso é um movimento que dura muito tempo, aí vem um ajuste pesado, que foi o que aconteceu ano passado. Né? A indústria frigorífica vinha com resultados muito ruins desde a entre-safra de 2014, carregou isso na safra de 2015 toda, praticamente. Tá? Então, você vai para um ano de resultado horrível, e o que aconteceu? Teve um ajuste de produção muito forte, fechou planta. Né? E aí você equilibrou um pouco mais a balança. Né? Então, o componente oferta, na minha opinião, ele sempre pesa um pouco mais pela nossa capacidade de abate superdimensionada e pela minha necessidade de trabalhar cheio para reduzir custo fixo. É a mesma coisa que os senhores que têm confinamento. Tá? Só que, se você passa um período muito longo, muito estrangulado, né, ou seja, a demanda não está respondendo àquela realidade de preço que a oferta levou, aí uma hora vem um ajuste. Né, Tá? A gente sempre tem que olhar as duas pontas, mas a oferta sempre pesa um pouco mais, até um dado momento. Né, sempre tem um limite. É mais ou menos isso. Não sei se vocês concordam. Concordo. Eu até somaria mais uma coisa ali para o Nordeste, que é um mercado consumidor grande e uma produção não madura, né? E muito informal, né, Maurício? Então, que acaba reduzindo o custo. A gente até tentou cotizar lá no oeste da Bahia com algumas empresas, que o pessoal, a gente foi fazer um trabalho lá o ano passado, e o pessoal, por que as indústrias não vêm para cá, tal. Como é que vem? Né? Vem aqui e vai pagar o boi de 180, né? O pessoal tem medo, não é assim que investe. Aí a gente queria fazer um estudo de cadeia para estimular a cria, para ter bezerro, porque senão vocês têm que buscar boi em outro lado, e começar a dar um gás ali naquela região para estimular que indústrias se instalem lá, né? E aí você vai ter um mercado mais maduro. Mas isso é um problema, é muito errático, é um problema no planejamento. Você não sabe se você vai vender boi lá no céu ou lá no... Né? Parece Lula ministro, Lula preso, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, é um negócio da maturidade aí da região de produção. E até um tempo atrás, o Nordeste buscava boi no Pará, né? Todo o Pará que vendia boi vivo, inclusive, para ser abatido lá no Nordeste. Ainda sai bastante. Sai muita carne com osso do norte do Brasil para o Nordeste. Né? Temos mais uma pergunta aqui. Oi, Fabiano. Nós estamos te marcando hoje aí. Você pode. Na verdade, é por causa do frigorífico. Eu queria saber assim, qual a perspectiva para esse final de safra. A gente tem escutado nas notícias, teve uma pressão forte de preço agora recente. O JBS anunciando paralisação em 5 plantas, possibilidade de fechar a planta em Naviraí. E com isso, parece que fizeram uma pressão, conseguiram baixar preço em alguns estados, outros não.
São Paulo, mas eu tô não vendo, conseguiu aumentar as ofertas, né? não conseguiram. Parece que não efetivaram compra com preço baixo em todos os lugares, mas alguns sim. Estou vendo Exalc aqui agora, subiu R$3 hoje, de ontem para hoje. Até estranho, né? Obrigada pela notícia, estava esperando. Mas aí, Fabiano, a pergunta é, para o final de safra, o frigorífico está tentando recuperar a margem, essa ideia do JBS, tentativa de recuperação de margem, fazer susto, etc., ou safra atrasada, começando a entrar mais boi agora? Essa questão cambial, o dólar baixando, piorando a exportação, a gente sabe que deu bem suporte a preço de boi em plena safra, né? Ou seja, alta de boi na safra, essa exportação melhorando. Se esse dólar realmente cai, abaixo de 3,70, por exemplo, o que isso vai impactar? Como é que seria o nosso final de safra? Eu achando que você é meu amigo, hein, Léo? Não, vamos lá. Bom, obviamente que eu não consigo, nem posso, e não tenho competência e o conhecimento necessário para eu comentar a estratégia de um concorrente, né? O que eles avaliaram lá. Vamos olhar. Na minha avaliação, em algum momento, de agora para frente, até aí maio, junho, a gente ia ter uma pressão de baixa sobre o boi. Tá? Por quê? Porque eu estou avançando na safra, né? Porque a carne no mercado interno vinha caindo forte, que a carne no mercado externo, com exceção da Europa, vem caindo forte, e porque eu entrei num cenário de valorização do real, desvalorização do dólar aqui. Isso tudo afeta, então 3 pontos que afetam a minha margem e um ponto positivo aí que ao longo da safra, mais hora menos hora, ia ter um aumento de oferta. Mesmo porque nós vamos num cenário de clima, onde um ponto que está jogando muito a favor do pecuarista agora, que são as chuvas, que está permitindo que você retenha o gado, né, e venda lote mais picado, né, a gente vai aí para um cenário de abril, maio, junho, bem diferente desse, em termos de chuva. Então iria vir uma pressão sobre o boi, né? Eu acreditava que o boi despencaria? Não estava trabalhando com esse cenário. Uma redução de preços relativamente pequena. E a indústria indo para um cenário de contração de margem, de redução de margem. Houve um movimento aí de um player grande do setor, obviamente, e que levou aí a redução de abate e uma queda forte do preço do boi. Eu, como comprador, se o maior comprador do mercado faz um movimento desse, eu tento, obviamente, acompanhar, ganhar alguma coisa aí nesse movimento, né? E o boi cedeu, né? Se ele ainda tem uma recuperação antes da gente chegar no final da safra, talvez é algo que possa acontecer. Lembrando que com esse movimento forte de preço agora, né, as ofertas realmente diminuíram muito, né, o pecuarista voltou a segurar, até de novo pelo clima ajuda, esse gado também vai ficando represado, está ficando acumulado. Então, cuidado com o final de safra, né? Eu ainda acho que, olhando um cenário de mercado flat na safra, né, antes tinha uma curva positiva na BMF, né, mercado para cima, para mim era venda, valia, você com a gente lá até adotou uma estratégia dessa, mas eu ainda olhando o mercado agora mais estável, não é uma curva positiva, mas um mercado mais estável, eu ainda acho que vale venda na safra. Tá? A Minerva, nós não paralisamos nenhuma unidade, nós não reduzimos abate em nenhuma unidade, nós estamos trabalhando comprando boi. No ano passado, o abate caiu 9,5%. Muito fechamento de planta. A indústria frigorífica ano passado, pessoal, ela demitiu o saldo, não é que ela demitiu, o saldo de contratação e demissão foi 10 mil negativo. Tá? 10 mil negativo. Da indústria frigorífica de carne bovina, no último ano, do início das demissões até o fim das demissões. Né? Lembrando que essa indústria é 1 para 1. Cada boi que eu abato é um funcionário que eu tenho na planta. Se eu demitir 10 mil pessoas, são 10 mil animais a menos que eu tenho de capacidade de abate por dia. Tá? Isso é mais de 1,5 Minerva que saiu do mercado no ano passado. Tá? E lembrando que reposição cara no ano passado. O ajuste produtivo efetivado aí pelos frigoríficos
ficou uma parte desses animais para trás que muito provavelmente pode aparecer esse ano, né? Então, eu duvido que seja 100% dos animais que deixaram de ser abatidos apareçam nesse ano, mas acho que uma parte residual, sim. Deixa para o ano que vem, a reposição está cara mesmo, não é o preço que eu quero, passa para o ano que vem. Então, se vem um período aí mais difícil de manter os animais aí no pasto, uma seca, ou uma pressão baixista um pouco mais forte junto com uma seca, aí eu acho que o mercado realmente entra em safra definitivamente. E, infelizmente, para vocês, eu acho que agora ainda, ou especificamente no curtíssimo prazo, ainda não é esse momento. Você vê que mesmo com a tentativa de baixar preço, mesmo conseguindo baixar um pouco, fazer alguns negócios, o volume de negócios caiu muito, né? Agora, nesses últimos dias. Então, o Maurício sempre apresenta esse slide de que a margem reduziu lá de 40% para algo em torno de 15% hoje, etc. e tal, e todo mundo comenta muito da redução de margem. Não é realmente de se esperar, e não é um negócio que parece um pouco lógico, que com o aumento do valor absoluto das mercadorias que a gente trabalha, o percentual de margem tende realmente a diminuir. O amadurecimento da pecuária não deve evoluir realmente para isso. Eu não sei se isso é uma evolução, mas é natural que isso aconteça. Por exemplo, a gente olha muito para a pecuária americana, que é uma pecuária madura, e aí a gente compara a evolução do peso de carcaça, como a gente está tendo aqui. Essa relação de troca lá, por exemplo, não tenho convicção desse dado, mas, se eu não estou enganado, um bezerro lá vale em torno de $1.000 e um boi gordo em torno de $2.000, uma relação de 2 para 1. E dizer que aqui no Brasil a gente, só para usar o mesmo número, tem uma relação de 2 para 1, onde um boi gordo vale R$1.000 e um bezerro R$500, é diferente de uma relação 2 para 1, onde um boi gordo vale R$3.000 e um bezerro R$1.500. Então, o que te sobra, a hora que você repõe 1 para 1, o que te sobra como relação de troca em relação às outras coisas muda muito, em relação ao milho, em relação ao salário, ao diesel, aos insumos todos para a produção. Então, não é realmente, a gente reclama dessa redução de margem, reclama, está apertado, fica tentando pressionar o preço para cima, ou pressionar o preço da reposição para baixo. Não é algo que realmente assim seja lógico que vai reduzir. Afinal de contas, se a gente aumentar muito o valor absoluto com a mesma margem, vira uma fábrica de milionário, né? Se a gente continuar ganhando 40% de uma mercadoria que sextuplicou de preço aí em alguns anos, vai produzir uma quantidade de dinheiro exorbitante. Neto, é isso aí, mas essa análise, ela não é bidimensional, ela é tridimensional. Você tem ainda o fator área para você compor. Concordo plenamente, mas lembra, quando a gente mostra a margem da pecuária, 17% para um industrial, isso é lindo, mas eu não produzo nada por hectare. Né? Então, o problema é o volume que você produz. A pressão, ela acontece tanto pelo preço alto. Quando eu tenho um preço alto, por que a margem não vai piorar tanto esse ano? Né? Quer dizer, o lucro por hectare não vai piorar. Porque eu estou trabalhando numa margem menor, mas num patamar maior. Você consegue entender isso? Sim, sim. Então, 10% de 100 é melhor que 10% de 90. Então, o boi sobe, ele dá esse fôlego para a gente trabalhar. Agora, o que determina é força de mercado. Então, é oferta e demanda. Então, à medida que eu vou fazendo mais tecnologia, e aí que está o grande problema. Por que a margem cai para todo mundo? Então, se eu sentar na fazenda e falar, não vou fazer nada, minha margem não vai cair. Ela vai cair. Porque a gente, hoje, nós estamos conseguindo chegar com alguns números muito interessantes, porque a gente consegue fazer correlações já mais confiáveis com os dados do Rally, mas o número mais interessante do Rally, 12% do nosso público, que produzia mais de 18 arrobas por hectare ano, vendeu 45% das vendas de 2014. Isso me diz tudo. Então, você falou lá que determina o preço é a demanda e a oferta. A demanda ela é a mesma para todo mundo. Quem vai ofertar mais é esse sujeito que tem capacidade de trabalhar com margem mais baixa, que tem produtividade maior. Então, ele tira o outro do mercado, né, e devagar vai acontecendo o que você está falando. Né? Mas lembra que ela é uma análise tridimensional. É valor, né, do boi, a troca, todos os componentes de custo e a área. Né? Eu preciso sempre trabalhar com as três variáveis para chegar, para entender melhor o que isso significa em termos de rentabilidade. Tá. Só para complementar, que eu esqueci de incluir no meu questionamento aqui. Uma pergunta em duas partes, isso é fraude.
A importância da eficiência realmente do sistema tende a ser cada vez mais importante, assim como hoje um americano busca centavos em cada operação, porque você precisa brigar por eficiência à medida que você tem um platô de produção ou de rentabilidade. Então, às vezes, a minha preocupação é se a gente não está reclamando de uma coisa que naturalmente deve acontecer e perdendo o foco, olhando às vezes para o lado errado de como continuar melhorando o próprio negócio. Eu não entendi como perder o foco, Neto. Perder o foco de não seguir o caminho da produtividade. Essa sensação de que a relação de troca está piorando, isso vai voltar, não vai. Essa diminuição de margem é ruim porque a pecuária já foi boa e está num caminho pior. São cenários absurdamente diferentes, onde a gente passou, onde a gente está chegando e onde a gente pretende chegar. Então, essa busca por eficiência não deve ser realmente o foco dessa discussão. Sim, sim, mas eu acho que é aí que separa, né, o pecuarista do passado do pecuarista do futuro. O negócio não é que piorou, o negócio mudou. Eu ainda acho, e consegui convencer os meus sócios, que sempre olharam para a pecuária, nunca que a pecuária consegue competir com a agricultura. Falei, compete é melhor, porque no mesmo nível de lucro eu ainda tenho 30% de ativo líquido dentro da minha fazenda. Né? Se eu tomar uma seca na hora que a soja está no pé, lá, eu perdi tudo. E a pecuária eu vendo. Vende tudo magro, mas eu salvo parte do patrimônio. Então, eu acho que isso faz parte do amadurecimento, Neto. E nós vamos trabalhar cada vez mais com margens piores. Claro que vai ter ano que isso muda. O mesmo vale para a relação de troca. Uma hora, essa cambada de vaca vai ter que entrar no mercado fazendo alguma coisa. Ou vão morrer, ser abatida e abaixar o preço dos anos que isso acontecer, ou vão produzir bezerro, diminuir o preço do bezerro até a gente voltar de novo em equilíbrio. Mas nunca vamos reverter a tendência é sempre de margem espremida. A gente vai nesse caminho, então eu incorporo mais tecnologia, a cria ela é mais lenta. Agora, olha que interessante, a pecuária brasileira é a única do mundo, sem subsídio, que vai conseguir economicamente colocar tecnologia crescente na cria. Então, a nossa capacidade de redução de área é muito grande, Neto. E isso que me preocupa, porque quando a gente avalia a pecuária, negócio, aqui nós estamos falando de negócio. Mas eu tenho que pensar naqueles 80% dos produtores que não vão entrar nesse negócio. O que eu faço com essa turma? É a grande discussão que a gente tem com as ONGs. Problema ambiental não existe na pecuária. Não existe. Assim, da gente se preocupar no nível da preocupação de hoje. Pode até parecer radicalismo que eu estou falando aqui, mas não é. O grande problema é social. Esse pessoal vai sair mesmo, vai sofrer. Né? E aí é gente que na geração perde. Porque se eu planejo isso, e o meu filho não é um pecuarista, mas eu sou um pecuarista até o fim da vida, ele não é traumático. A impressão que tem até que está melhorando de vida. Agora, quando você é um pecuarista e deixa de ser, aí é outro problema. Então, tudo isso está nesse fator. E olha como os números são problemáticos. A gente, Fabiano, o último censo nosso foi 2006. Isso é pré-histórico. A hora que a gente começou a filtrar o censo, sabe quantos pecuaristas teriam mais de 50 mil cabeças pelo censo de 2006? Chuta um número. De 50, 100, 200, quantos você chuta? Quantos pecuaristas no Brasil tinham mais de 50? 200? Alguém chuta menos? 15. Olha o tanto que o número está errado. Não é que estava errado, é que mudou, a velocidade de mudar. Então, uma coisa que me chamou a atenção uma vez, numa palestra do Mauricião Tonhá lá, ele virou e falou, quantos produtores você conhecia 15 anos atrás com mais de 100 mil cabeças? Né? E hoje, quantos tem? E às vezes a gente topa com uma fazenda que a gente nem conhece no rally, qual que é o teu rebanho? Assim, fazendo aquele questionário, achando que vai responder uns 2 mil, 3 mil, vem uns 50 mil, 30 mil, 40 mil. Né? Então, é um movimento de concentração, e justamente porque tem gente entendendo que a margem é outra. Né? Esse grupo é o grande cliente dos frigoríficos, é o pessoal que vende o boi mais gordo, cliente não, né? O fornecedor,
o frigorífico é cliente, né? E é esse que revoluciona toda a pecuária, né? Então, nós temos muita coisa pela frente e o caminho não tem volta não, Neto. Então, apesar de alguns anos a gente viver algum aumento de margem, a tendência é de queda. Daqui 30 anos, quando a gente olhar para trás, nós vamos ter saudade da margem de hoje. Bom, nós vamos terminando então. Obrigado, Maurício, Lígia, Fabiano. Rogério, você quer fazer a palavra final? Obrigado mais uma vez em nome do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio, Canal do Boi, pela parceria, viu, Rogério? Eu que Queremos agradeço. continuar assim. Eu que agradeço, Zaidan. Antemão, pessoal, gostaria de agradecer enormemente a presença de vocês que permaneceram até o final. Nos felicita muito ver uma cadeia produtiva da carne bovina reunida, né, discutindo realmente o mercado, discutindo tendências, discutindo tecnologia. A gente vê que a gente está na trilha realmente de uma pecuária mais competitiva, mais rentável, uma pecuária que a gente almeja ser realmente aos moldes do que é a agricultura hoje. É uma tecnologia de ponta e empresarial. A mensagem que eu deixo por último para vocês, dentro de tudo que a gente discutiu nesses 3 dias, desde a pré-conferência da Fibro, na data de ontem e hoje, é que não é novidade para vocês que o ano é bastante desafiador, mas eu acredito que nós temos várias ferramentas que vão compor a caixinha de vocês aí para que vocês tomem decisões mais assertivas no ano de 2016. E para vocês que têm uma visão de negócio bem diferente da realidade da pecuária, né, de uma pecuária que produz poucas arrobas por hectare, acredito que mesmo num cenário, eu diria, de tormenta, vai ser possível vislumbrar boas margens de rentabilidade. Desejo sucesso a todos, agradeço desde já a presença de vocês, eu espero que 2017, grande parte de vocês estejam conosco, porque acredito que nós vamos ter com certeza um ano não tão desafiador, e será com certeza um ano também de muitas margens para a pecuária profissional que vocês vão desenvolvendo. Gente, muito obrigado, vão com Deus. Obrigado.